Meus amados irmãos, então neste domingo da 60ª, nós ouvimos esta parábola, a famosa parábola do semeador. Jesus usava o que o povo estava acostumado a fazer, a ver, para que o povo entendesse com mais facilidade a sublimidade, a grandiosidade da sua doutrina. Então conta a parábola do semeador. Semente cai na estrada, outra cai sobre as pedras, outra com os espinhos e outra na terra boa. E ele termina a parábola por ali, como tantas outras parábolas que ele contou. Espero que nós conheçamos e saibamos de cor algumas parábolas, como a parábola do filho pródigo, como a parábola da dracma perdida e tantas outras parábolas que Nosso Senhor nos contou, das virgens. Mas os apóstolos pediram-lhe uma explicação. Senhor, o que quer dizer isto? E Jesus, na sua bondade, explica e revela aos apóstolos o significado desta parábola. Aqui já tem uma primeira lição para nós. A diferença de quem está próximo a Jesus e de quem está distante de Jesus, de Deus. Nós devemos estar perto de nosso Senhor. Por isso não faltamos à missa dominical, por isso rezamos ou devemos rezar em casa, por isso pensamos durante o nosso dia em nosso Senhor, porque é importante a nossa proximidade com Deus, porque para aprender as coisas do coração de Deus, temos que estar perto dele. Temos que estar como São João, que reclinava a sua cabeça no coração de Deus. Por isso que São Pedro perguntou a São João, pergunte a ele. Ou seja, João estava mais perto, João tinha essa intimidade, essa liberdade com Deus, com Jesus, que os outros não tinham. Por quê? Porque ele estava perto de Jesus. Então a primeira lição desse domingo é vamos procurar estar sempre perto. Porque Deus sempre está perto de nós. Deus nunca nos abandona. Deus nunca vai passear e nos deixa sozinhos. Não, Ele está ao tempo todo perto de nós, dentro de nós, muitas vezes pela graça, ao redor de nós, nos sustentando, nos ouvindo, nos amando. Mas o problema é que nós esquecemos da presença de Deus. Nós que nos distraímos, nós que esquecemos que Deus está. Às vezes nós da igreja podemos esquecer que ali no sacrário está Jesus. Nós entramos na igreja, fazemos uma genuflexão costumeira, alguns nem fazem, mas fazemos, sentamos na igreja e ficamos ali esperando a missa começar. Isso quando não chegamos, quando a missa já começou. Às vezes esquecemos que aqui Ele está e devemos estar próximos a Ele. Próximos como? Pela consciência da Sua presença, dessa liberdade que devemos ter. E a liberdade vem de um convívio. Conviver com Jesus, contar tudo a Jesus, falar como foi o nosso dia, o que nos aflige, não só pedir, não só rezar orações prontas, abrir o coração para Jesus. Então a primeira lição é essa intimidade com o nosso Senhor. Por isso eles ouviram uma explicação melhor do que os outros. Porque quanto mais distante alguém está de Deus, mais difícil é para ele fazer a vontade de Deus. Por isso os pecadores erram e sofrem e não se emendam, porque ficam longe de Deus. Não se preocupam em voltar para Deus. Estar perto de Deus é importante. Ouvir a sua voz. Falar com Ele. Olhar. Trocar um olhar com Deus. Isso é importante, é necessário. E ele então explicou, a semente que cai na estrada é pisado, a ave do céu pega, ele fala, é o demônio, que tira a palavra de Deus do nosso coração. Então, primeiro cuidado com o demônio. E é interessante que, às vezes, os demônios, eles são classificados pela sua ação, né? Demônio mudo, que fez a pessoa ficar muda.
Se nós pudéssemos classificar esse demônio que tira a palavra do coração, podemos falar que é um demônio da distração. O demônio de quem que impede que a gente pare para refletir, pare no silêncio. Porque às vezes o silêncio para nós é quase insuportável, né? Ninguém consegue ficar parado com Deus. Nós queremos fazer algo, ouvir algo, ver algo, falar algo, e não suportamos o silêncio. O demônio da distração, porque em um coração ou um pensamento onde nada consegue refletir, nada consegue frutificar. Às vezes nós refletimos e pensamos muitas coisas, que vai ser a continuação da parábola, mas não nas coisas de Deus. Então, a primeira semente da estrada é para nós tomarmos cuidado com a distração. Onde tudo passa, nada nasce, não é assim? Em estrada de terra, sobretudo, né, nós vemos lá. Onde os carros passam, na estrada de chão, não nasce nada. Na lateral nasce, até no meio, às vezes nasce, mas onde os carros passam, não nasce nada, é pisado. Tudo que quer começar a nascer, é pisado. Às vezes o nosso coração, a nossa alma, pode ser assim. Nós podemos cometer muitos erros, não só pecados, erros, porque não refletimos antes de agir. Perguntar, isso vai agradar a Deus? Essa palavra, quantas palavras nós falamos sem refletir antes? Essa palavra vai agradar a Deus? Vai agradar a quem está ouvindo? Vai ser edificante ou não? Ou só quero botar para fora as coisas e problemas de quem estiver escutando? Reflexão, cuidado, pensar. Nós devemos pensar para agir, não agir e depois pensar o que fizemos. Segunda semente, segundo tipo de terreno, é o terreno pedregoso. As plantinhas não criaram raízes, por isso morreram. Às vezes nós começamos a praticar o bem e desanimamos. Começamos a mudar algo errado e recaímos. E ficamos nessa um bom tempo ou a vida inteira. Esse vai e volta. Começa e recai. É o perigo da inconstância. Jesus falou também, é o perigo, né, de que nós não consigamos criar raízes profundas. Cuidado com a inconstância. E às vezes requer a humildade de pedir a Deus força que nós não temos. Então esses terrenos pedregosos, às vezes, são nosso orgulho, nosso coração duro, de não ouvir, de não atender os conselhos, querer fazer tudo do nosso jeito. E aí Deus não consegue agir em nós, não consegue criar raiz da virtude, humildade. Então, silêncio, autorreflexão, humildade para pedir a ajuda de Deus. Depois tem os espinhos. A semente vem, cresce, os espinhos a sufocam. E isso talvez muitos de nós temos esse perigo, né? Somos virtuosos, buscamos o bem, temos a consciência cristã, refletimos um pouquinho, rezamos um pouquinho, estamos crescendo, mas cuidamos muito mais do material, do trabalho, dos problemas humanos, do que de Deus. E aí não conseguimos sermos profundos na fé. Não conseguimos aprofundar o amor de nosso Senhor pela nossa preocupação excessiva e exagerada com as coisas do mundo. Então, nos perguntar, quanto tempo eu dou a Deus no meu dia? Como eu me preocupo com a minha santidade, com a minha salvação eterna, com as minhas virtudes? Isso é mais importante. Vamos nos preocupar com essas coisas que vamos levar para a vida inteira, para a eternidade inteira. Que as coisas aqui terminam. Por isso o espiritual é mais importante do que o material. Então que os espinhos, Jesus falou isso, as preocupações mundanas. E por fim a terra boa. Que todos nós sejamos terra boa. Terra boa, como São Paulo era uma terra boa. Deus um dia lançou a semente dessa no coração de São Paulo. Ele caiu do cavalo, indo perseguir os cristãos. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós que eu persigo, Senhor?
ficou cego, foi batizado, fugiu por uma cesta de muro, ficou no deserto vários anos, 3 anos, e voltou para pregar. Interessante que é uma epístola, interessante a leitura, a primeira leitura de hoje, porque ele está escrevendo para os coríntios, né, que moravam em Corinto, e eles estavam com alguma discórdia lá, alguma dificuldade, como sempre tem, né, confusões, fofocas, disse-me-disse e tal, quem é mais do que quem, sempre tem essas coisas, em todo lugar. E São Paulo queria impor sua autoridade, e ele estava sem jeito de falar o quanto que ele tinha trabalhado para Deus, mas ele tinha que falar. Então ele ficava, eu sou insensato, mas tenho que falar, eu estou louco, mas preciso dizer. Ele ficava naquela luta de consciência entre falar o que eu fiz, para vocês entenderem quem eu sou, e mostrar a minha humildade. Por isso que ele vai falando do que ele passou. Foi açoitado, naufragou, apedrejado, preso, fome, sede, deserto. Nós ouvimos o que ele passou. Mas ele teve ainda lado de visões. Ele foi arrebatado até o 3º céu. Ouviu palavras inefáveis que não dá para dizer. Viu coisas que não consegue explicar. Ele viu o céu. Mas também ele tinha um aguilhão na sua carne que o fazia sofrer. Ele pediu a Deus, Senhor, livre-me desse sofrimento. E Jesus falou, não, vai ficar com ele. Então São Paulo nos dá um exemplo de uma terra boa. A primeira pergunta que devemos fazer é, o que eu já sofri por Deus? O que eu já deixei por Deus? É importante perguntar isso. Não, eu já deixei convites para trás, já deixei oportunidades de pecar para trás, já deixei isso, aquilo. O que nós já fizemos até hoje para Deus? Se nós fôssemos fazer como São Paulo, uma carta para escrever o que você já passou por Jesus, como seria essa carta? Faça essa carta para você mesmo. O que eu já passei por Jesus? E se não passamos muita coisa, talvez seja a hora de passar. E se a vida para nós é tão boa que não sofremos muito por Cristo, é hora de nós nos penitenciarmos um pouco mais. Não, eu faço jejum, ou abstinência, ou rezo o rosário. O que eu faço por Deus? A quaresma está aí batendo na porta. Semana que vem já é o carnaval. Qual vai ser a nossa penitência quaresmal? Já prepararam? Ai meu Deus, penitência, ô tristeza. É o contrário, que a alegria é o grande período do ano em que eu posso fazer sacrifícios, que a igreja vem me auxiliar nas penitências. É uma oportunidade. Celebramos esses dias, além de Nossa Senhora de Lourdes, que foi ontem, uma história maravilhosa que todos podem ler, se já não conhecem, recordar. Celebramos São José Sanches del Rio. Já falei que um dia a história um pouquinho dele. E ele tinha uma frase belíssima. Menino de 14 anos que morreu Marte no México em 10 de fevereiro de 1928. Pouco tempo. Morreu por causa do governo comunista que o matou. E ele tem uma frase linda que nós vamos guardar no coração hoje. Nunca foi tão fácil ir para o céu como agora. Ele diz isso num contexto de perseguição religiosa. Ele diz isso enquanto as igrejas eram fechadas pelo governo. Não podia ir à missa dominical, como fazemos aqui agora. Os padres não podiam pregar. Os fiéis não podiam adentrar as igrejas, tudo fechada, trancada por ordem do governo. Os padres sendo fuzilados nas portas das igrejas. Os fiéis com armas lutando pela liberdade religiosa. E um garoto de 14 anos vem e diz, nunca foi tão fácil ir para o céu. Porque ele dizia, é agora que vamos provar a nossa fé. E ele foi preso,
rasgaram a sola dos seus pés, mandaram ele caminhar até a sua cova. Nunca foi tão fácil ir para o céu, nunca foi tão fácil morrer mártir, nunca foi tão fácil ganhar a felicidade eterna. Que essa frase sirva para nós hoje, no problema político que o Brasil possa estar vivendo, no problema espiritual interior que nós vivamos, no país e no mundo moralmente degradado, em que um católico que quer ser minimamente bom é tido como alguém de outro mundo, retrógrado, exagerado, radical, por ser um católico bom, nem santo, bonzinho. Tratam a nós como se fôssemos loucos. Nunca foi tão fácil ir para o céu como agora. E esse garoto, na beira da cova, como já falei aqui outras vezes, falaram: é a última chance, menino, sua mãe te espera em casa. Diga: morra Cristo Rei, e vá para casa. E ele, com as últimas forças, gritava: viva Cristo Rei. Com os pés em carne viva, andando para a sua cova: viva Cristo Rei. Dizia: mamãe, eu te amo, mas viva Cristo Rei. Levou um tiro, foi jogado na cova e deu a sua vida. É um grande mártir de 14 anos. Ele aproveitou a oportunidade. Era uma terra boa. Era alguém que pode escrever a cartinha: eu morri, eu dei minha vida, eu fui esfolado vivo por amor a Cristo. Que nossa vida é tão pouco perto de tantos já fizeram. Então aproveitemos os pequenos momentos de sofrimento, de humilhação, de tristeza, de dificuldade, e façamos momentos maravilhosos, porque é assim que vamos salvar nossas almas. Que em nossos problemas, quando tiver vontade de desanimar, de desistir, lembremos: nunca foi tão fácil ir para o céu. É isso que vai me levar para o céu. É esse problema, é essa dificuldade, é esse sofrimento, é isso, se eu aproveitar, que vai me levar para o céu. Sejamos um terreno bom, que a palavra de Deus possa dar muitos frutos, e honremos nosso Deus, nosso Cristo, que é Rei. Preparemos-nos bem para a Santa Quaresma, que vai começar na próxima semana, e que São José del Rio, Nossa Senhora de Lourdes, intercedam a Deus por nós, para que nós não esqueçamos que hoje, a nossa vida, agora, o contexto que nós vivemos, seja ele qual for, é a grande oportunidade que nós temos de salvarmos a nossa alma. Que digamos sempre: hoje é a minha oportunidade. Para mim é agora. Nunca foi tão fácil alcançar a salvação eterna. Viva Cristo Rei. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.